Olá, hoje nossa aula será sobre Medéia Negra. Vocês devem se recordar, algumas de vocês, do espetáculo de teatro que foi construído ao longo dos anos de 2016, 2017, quando a atriz Márcia Lima esteve conosco no Conjunto Penal Feminino, compondo as nossas aulas, compondo as nossas atividades de leitura literária, escrita literária, e o espetáculo de Medéia Negra estava sendo escrito e construído para ser lançado em 2018. E algumas de vocês, algumas mulheres que estavam presas naquela ocasião, participaram desse processo de construção, desse processo de amadurecimento, de reflexão, a partir da condição da mulher negra encarcerada na construção da peça de teatro Medéia Negra. Então a nossa aula retoma um pouco essa relação com esse texto de teatro que está circulando, com esse espetáculo que ainda está em cartaz, na medida em que nós entendemos, e nós conversamos muito sobre isso, que a literatura, né, ela pode ser considerada num sentido mais amplo, como essa arte que está no teatro, que está no cinema, que está na música, que está no grafite, que está na capoeira, que está na dança, que está, portanto, no teatro também, de expansão da nossa consciência, não é? De fazer com que a gente possa refletir melhor sobre a sociedade em que a gente vive, sobre o nosso papel e o nosso lugar nessa sociedade em que a gente vive, sobre o modo como essa sociedade nos trata e o modo com o qual nós podemos atuar de forma mais ativa, autônoma dentro dessa sociedade. Bem, o teatro, o texto teatral, o espetáculo teatral é uma dessas ferramentas. É importante que a gente se lembre, então, que esse texto de teatro que eu escolho hoje para motivar as nossas reflexões, a nossa escrita, a nossa aula, é um texto, então, como eu comecei dizendo, que foi também construído dentro dos muros, né, das grades do Conjunto Penal Feminino, a partir da atuação da atriz Márcia Lima, da escritora intelectual Márcia Lima, junto com mulheres que estavam presas naquela ocasião, e eu estive lá também e mediei esse processo. Então nós podemos entender que esse texto Medéia Negra diz algo sobre o encarceramento, diz de certa forma, usando determinadas ferramentas do teatro, e é importante então que a gente pense um pouco sobre isso. Vocês assistiram a um vídeo curto, que é um pequeno sketch, um momento, um flash da Medéia Negra, tal qual foi encenada em 2018, em sua estreia, quando ali participaram, estiveram presentes, né, algumas de vocês, algumas mulheres que estavam encarceradas, que estavam presas no Conjunto Penal Feminino, ali em 2018. E nós estivemos ali naquela estreia, aquela estreia para nós foi um ponto importante da gente entender, porque depois da estreia vários debates também foram motivados, de como que a gente alimentou esse teatro, como é que as nossas falas, os nossos saberes, né, e quando eu falo nosso, eu estou falando de mulheres negras encarceradas, a sua forma de fazer arte, de se expressar, de expressar sua subjetividade, suas denúncias, suas demandas, suas narrativas de si, como é que aquilo compôs aquela arte política, crítica, bela, forte, transformadora, e como também aquela arte materializada numa peça de teatro consegue impactar as vidas, as narrativas, as reflexões de mulheres que estavam encarceradas nesse momento, movendo as suas lutas, né, por sua emancipação, por sua liberdade. Então, como é que também a gente consegue fazer uma rede de solidariedade entre mulheres artistas, mulheres escritoras, intelectuais, ativistas e mulheres que estão presas, inclusive fazendo um rodízio dessas tarefas, né? Mulheres que estão presas também se transformam em mulheres artistas, mulheres ativistas, mulheres intelectuais ativistas também se transformam em mulheres que artistas, que atuam, e assim sucessivamente e ciclicamente. Então a gente está retomando essa experiência nesse momento agora dessa aula, porque essa experiência nós pensamos que ainda é válida para que a gente continue produzindo arte
de dentro dessa condição, a partir dessa condição do aprisionamento, não é? E que essa arte leve para a sociedade uma outra consciência em relação a essa sociedade prisional em que a gente vive. Criticando essa sociedade punitivista e prisional em que a gente vive, nas suas bases, a partir de uma perspectiva principalmente de mulheres que estão presas e também de mulheres negras, né? Que é aí esse alvo preferencial do aprisionamento. Então, lembrando, né, para nós desse espetáculo, mas aqui nesse momento da aula, com essa materialidade do texto Medéia Negra, vocês já lembraram aí com esses gatilhos visuais auditivos através do vídeo que assistiram antes da aula, vocês com papel e caneta na mão agora para a gente fazer nosso exercício que vai gerar remissão de pena, né? Que é um objetivo importante das nossas aulas. Gostaria que a gente que vocês escutassem um pouco alguns fragmentos da Medéia Negra que eu vou trazer aqui de volta para essa aula e que estivessem com papel e caneta na mão para refletir de forma escrita sobre algumas das perguntas, algumas provocações que eu também vou lançar aqui depois da leitura de cada um dos 3 fragmentos que lerei. Bem, primeiro fragmento, a humanidade de Medéia. Companheiras, minha pele está marcada de histórias e versões que somente eu posso contar. Presa no tempo, conto cada minuto, ouço vozes quase inaudíveis. Mãe? Nossos ouvidos, ao contrário dos nossos olhos, não possuem pálpebras. Devem permanecer abertos, mas se fecham tão facilmente. Eu abro os olhos e me pergunto, quem sou eu nesse lugar? Ouço as chaves cada vez mais fortes, passos em direção ao vazio. Será que vão me deixar voltar? É muito difícil ser julgada. Não desafie o sistema. Você se arrependeu? Você não pode mais que o Estado. Você se arrependeu? Você é apenas uma mulher. Você se arrependeu? E ela disse, não consigo imaginar o que você fez, mas quem sou eu para te julgar? Pois sei que você teve um motivo. Eu sonho todos os dias com o cheiro da minha mãe. Mãe, ainda sinto o teu cheiro, eu nunca esqueci. Sinto tua mão em minha testa verificando a temperatura da minha febre. Mãe, você não pode mais compreender o meu silêncio. Onde Deus estava quando meu tio me tocou? Não há oásis na aridez da culpa. A minha memória às vezes falha. Vocês sabem do que eu estou falando. Dentro de mim, desafio a cada instante o som programado para apagar a minha memória. A busca pelo reconhecimento me levou a cometer atos inexplicáveis. Eu abro os olhos e me pergunto, quem sou eu nesse lugar? Eu nunca derramei sequer uma lágrima. Não serei mais o bode expiatório de vocês. Não carregarei nenhum de vocês. Prefiro vê-los mortos a se tornarem policiais que matam inocentes. E se fosse seu filho? Não sejam ingênuas. Ingênuas, por favor, os ingênuos nos levam à desgraça. Nasci negra e morro todos os dias negra. PS, mandem fotos das crianças. Medéia. Bom, a gente leu um dos fragmentos do texto Medéia, esse texto dramatúrgico que tem a assinatura do Márcio Marciano e Daniel Arcades, mas que nós sabemos que na sua composição complexa, diversa, histórica, processual, carrega frases de mulheres que estavam aprisionadas no momento em que esse texto foi composto, através da mediação de Márcia Lima. E eu gostaria de, nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco, nos lembrar que o mito de Medéia, a história de Medéia, aparentemente ocidental, de berço grego, aí nos séculos
4 antes de Cristo, 3 antes de Cristo, reescrito de várias formas, é um mito dessa mulher guerreira que ao lado do seu companheiro Jasão, não é, constrói para ele a possibilidade da luta, da guerra, da vitória, da notoriedade, tem filhos com Jasão, mas que, quando é traída em sua confiança por Jasão, não oscila, não hesita em se vingar desse companheiro. E, inclusive, né, a sua ação, digamos assim, mais notória, mais visível, mais debatida, mais polêmica ao longo dos séculos, mais escandalizadora, é o fato de que ela assassina os próprios filhos, não é? E isso vai ter um impacto de vingança na vida de Jasão, seu companheiro. Aquele que a traiu, a feriu de morte. E o assassinato dos filhos também a fere de morte. Então esse destino trágico de Medeia, ele está na base de composição desse texto, desse espetáculo, Medeia Negra. Vocês viram que eu li aqui um fragmento, mas como todo mito, não é? E nesse espetáculo Medeia Negra, o objetivo é o enegrecimento desse mito, dessa história, é procurar os berços ancestrais africanos dessa história, na força, né, desse caminho dessa mulher que se chama Medeia, e aqui no nosso espetáculo Medeia Negra. As perguntas que são feitas nesse momento, nesta carta às irmãs, nessa peça, são perguntas que geram autorreflexão sobre os caminhos de mulheres presas. Então eu queria que vocês escutassem algumas dessas perguntas nesse momento, novamente, que eu sublinhei aqui no texto, anotassem essas perguntas e procurassem responder nos seus escritos, né? A primeira delas: eu abro os olhos e me pergunto, quem sou eu nesse lugar? Quem sou eu nesse lugar? Então eu gostaria que vocês anotassem essa pergunta e tentassem respondê-la. Uma outra pergunta que aparece nesse fragmento, não é? E eu gostaria que vocês anotassem mais uma vez. Não consigo imaginar o que você fez, mas quem sou eu para te julgar, pois sei que você teve um motivo. Quem sou eu para te julgar? É a pergunta que está nesse período, nesse momento dessa carta do texto. Quem sou eu para te julgar? Então, se vocês, por favor, conseguirem anotar essa pergunta e tentarem respondê-la, se imaginem nos dois lugares, daquela pessoa que julga e daquela pessoa que é julgada. Então, a pergunta é: quem sou eu para te julgar? Bom, a terceira pergunta com a qual eu gostaria de encerrar esse bloco é a seguinte. Nesse fragmento de carta que nós lemos aqui, há acesa a questão da memória. Nesse seguinte momento: a minha memória às vezes falha, vocês sabem do que eu estou falando. Dentro de mim, desafio a cada instante o som programado para apagar a minha memória. Então a pergunta é: neste lugar, a sua memória às vezes falha? Como você programa a cada instante o botão que vai apagar essa forma de você existir no mundo, que é a memória? Então, a pergunta básica é: a sua memória às vezes falha nesse lugar? Que formas você encontra de combater essas falhas de memória? Né? Essa é a terceira pergunta para esse bloco. Tá bem? O vídeo depois vai ser repetido, está sendo pausado. Então eu vou seguir na nossa leitura de Medeia Negra com o segundo fragmento escolhido do texto. Chama-se Cuidado. Toma cuidado. A fera está ferida. Mas não se engane, mesmo sangrando, atormentada, não está vencida.
Existem muitas mulheres em mim. A amiga, a mãe, a irmã, a puta, a trabalhadora, a esposa, a amante e a feiticeira. Cuidado, nenhuma delas está morta. Ainda acordarão como Amazonas de Daomé e em suas costas não carregarão apenas um filho no lençol, mas baionetas prontas para perfurar. Ah, as mulheres. As mulheres sangram, sempre, regularmente. Hão de lembrar disso um dia. É preciso mais que sangue para nos cessar. Então, esse momento do texto teatral se chama Cuidado, porque é uma advertência. Então, a minha pergunta aqui para vocês é: quem está dando essa advertência? Cuidado, não se engane, mesmo sangrando, atormentada, a mulher em mim não será vencida. Quem está dando essa advertência? É a primeira pergunta. Quem adverte? Quem manda tomar cuidado? A segunda pergunta: quem é o destinatário dessa advertência? Quem está sendo advertido? A quem estamos pedindo? Tome cuidado. Existem muitas mulheres em mim e nenhuma delas está morta. Então, nesse segundo bloco, nós temos duas perguntas. Quem adverte? Tome cuidado. E a quem eu estou advertindo? A quem eu estou dando estou acendendo essa luz vermelha, né? Para que tome cuidado conosco, porque as diversas mulheres em nós não estão mortas. A mãe, a amiga, a trabalhadora, mas aquela também que vai carregar a baioneta para perfurar quando for necessário. Bom, no terceiro bloco, nós vamos ter agora uma espécie de ensaio filosófico. Então, primeiro eu li uma carta que começou com o endereçamento. Companheiras, né? Fizemos 3 perguntas em relação a essa carta. No segundo bloco, lemos uma advertência que começa com cuidado. Fizemos 2 perguntas nesse segundo bloco. E no terceiro bloco, né, nós vamos ver um ensaio que se intitula A Morte do Patriarcado. Disseram que eu tenho ódio dos homens. Refutei que não. Perguntaram se eu tenho nojo do homem branco. Refutei que não. Questionaram se nós não queremos mais a existência de vocês. Refutei que não. A ausência do teu corpo não elimina a tua existência. Fizeram-me assassina, pois façam. Agora serei, com orgulho. O pai não morreu, ainda. O veredicto está dado. Se desejo tua morte, tenho que matar-te em mim. Somente assim serei generosa. Somente assim será possível enterrar o teu futuro. Então, nesse ensaio que vem nesse pequeno fragmento do texto teatral Medeia Negra, que se chama A Morte do Patriarcado. Eu acabei de ler agora, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação a esse ensaio, né? Como fazer para matar o patriarcado que está em mim, dentro de mim? Como se assassina desse patriarcado, desse poder masculino que estrutura a sociedade e que nos julga, nos criminaliza, nos mata de várias formas, né? Executando o projeto de sociedade em uma dimensão que é o projeto de feminicídio. Então, como matar dentro de mim o exercício desse poder feminicida, misógino contra as mulheres, que é o patriarcado? Como matar em mim? Bom, então, para a gente fechar um pouco esse bloco de perguntas, lembrando que nós tivemos aí 3 blocos de leitura do texto dramático Medeia Negra, que teve a atuação de Márcia Lima, que tem a atuação de Márcia Lima, dirigido por Tânia Farias, né, com dramaturgia de Márcio Marciano, Daniel Arcades, o espetáculo dentro da composição do grupo de teatro Vila Vox, não é? E nós fizemos, então, 3 blocos de leitura.
o bloco de leitura da carta A Humanidade de Medeia, companheiras, pedi 3 perguntas. O bloco de leitura da advertência Cuidado, aí fizemos 2 perguntas. E esse último bloco relativo ao ensaio A Morte do Patriarcado. Nele, fiz uma pergunta. Então, ao todo, temos aí 6 perguntas, né, que eu gostaria que vocês anotassem, refletissem sobre elas, respondessem em alguma medida, na medida do desejo e da necessidade de vocês nesse momento, não é? E assim que estiver aí, eu terei os textos em mãos para dialogar com eles e para que a gente encaminhe para os processos de remissão de pena, né? Por essa leitura que se executa dessa forma, mas também através, lembrando, da Biblioteca Mentes Livres, com os livros que estão aí disponíveis para que vocês possam resenhá-los e para que a gente, então, também encaminhe os processos de remissão pela leitura dos livros disponíveis que estão na biblioteca. Eu vou finalizar essa aula relembrando, né, para que volte à memória de vocês o vídeo fragmento que vocês viram do espetáculo Medeia Negra com o refrão da peça que fica muito presente na nossa memória quando a gente assiste ao espetáculo. Então eu vou fazer esse ciclo de retorno agora, só para que a gente também responda a essas perguntas, reflita sobre essas perguntas impactadas, sobre esse refrão do texto teatral do espetáculo Medeia Negra, que fica em nossas memórias, visuais, auditivas, corporais. Fantasmas do vício e da fome entre tantas mulheres perdidas, sevícia, violência, estupro e morte. Sob o manto da cultura, o rastro da barbárie, maldita lógica econômica, tanto mais acumula, quanto mais extermina. É isso. Estamos semanalmente ocupadas com a entrega dos donativos, alimentação, materiais de higiene, limpeza, mas também com o encaminhamento dos processos judiciais, mas também com o encaminhamento dos processos de redução de pena por atividades socioeducativas. Então a gente sabe que estamos em rede, não é? Quem está aqui fora e que é ativista da luta antiprisional se preocupa com as vidas de vocês. Estamos articuladas em rede, em diálogo o tempo inteiro. Então que a gente permaneça dessa forma nesse momento da Covid-19 e que, ao passar essa situação, nós estejamos juntas também corporalmente. Mais uma vez, um grande abraço para vocês e a gente continua as aulas na semana que vem.